tem que respirar, contar até 10, contar até 20, pra gente ficar calmo, pra tentar falar com lucidez depois disso que a gente viu hoje. Pra tentar falar com lucidez, pra pensar de modo racional, pra não tentar xingar ninguém, pra não tentar ofender ninguém. Porque o que foi feito hoje, minha tocada no sábado já era aquela, você lembra? Tocada no jogo contra o Bahia da ida também foi aquela. Minha crítica é sempre a mesma. E, de novo, as coisas são simples. Se você tem 11 jogadores de cada lado e se seu time tem Soteldo, você vai perder. Por quê? Porque é castigo, é castigo. Você contrata um jogador desse, você tem que ser castigado. Eu falei, o Fluminense merece ser castigado. Enquanto esse atleta continuar sendo relacionado, enquanto esse atleta continuar sendo opção em jogos, o time continuará fracassando. Soteldo tem 11 jogos pelo Fluminense e 9 derrotas. Entendeu? A gente quer falar do jogo? A gente vai falar do jogo, a gente também fala do jogo. Atuação canalha, covarde e muito pobre da equipe do senhor Renato Gaúcho, que disse que o foco dele não está em nenhuma competição, mas é mentira, o foco dele está nas Copas. E, quem diria, mais uma partida tosca do Fluminense na Sul-Americana, que é tocada. A tocada do Fluminense na Sul-Americana são partidas toscas. Os caminhos se abriram contra o América de Cali, que é uma equipe fraquíssima, com um gol contra, o Fluminense teve mais tranquilidade. Os caminhos se abriram na volta com o América de Cali totalmente perdido. Contra o Bahia, a ida teve uma boa atuação, mas errou e perdeu. Na volta, uma boa atuação. A gente pode dizer que o Renato foi bem taticamente, ok? A gente tem que considerar que o Bahia tinha desfalques, estava péssimo, mas isso é problema deles, ok? Passou, show de bola, maneiro, semifinal. Mas é o que eu falei, Copa é jogo, um jogo ruim, um jogo bom, muda tudo. E o jogo de hoje foi tenebroso, pobre, horrível. Uma atuação digna de vexame. Eu falei que era uma vergonha não vencer. Foi lá, perdeu pro Corinthians, quis perder. Foi lá e perdeu para X, perdeu para Y. Em brasileiro é isso, perdeu pro Bragantino, perdeu pro Corinthians, quis empatar com o Santos, partidas horrorosas, horrendas, totalmente descompromissado no Campeonato Brasileiro e perdendo. Aí o balizador era, não, a Copa a gente resolve. E na Copa o Fluminense apresentou isso daí, uma atuação desse nível, desse padrão, que mostra que mesmo com a suposta concentração em Copas, a equipe do Fluminense é fraca, o time é ruim. Eu já falei que o time é uma bosta. Eu já falei diversas vezes que o time é ruim. Só que hoje foi ruim e covarde, que aí é o combo máximo. E a gente olha como foi o roteiro do jogo. O Renato mexeu mal. Primeiro tempo, eu não lembro de quase nada do primeiro tempo, só uma jogada do Canóbio, que ele toca. Não, lembrei de duas. Que ele toca pro Nonato e o Nonato se desespera, ou o Serna, agora não lembro, mas enfim, os dois fizeram partidas horríveis. E estou em cima da zaga. E a outra é revoltante, a chance que o René perde dentro da área, chuta com a perna ruim, na lua, e perde uma boa oportunidade. Tirando isso, eu não lembro de quase nada do Fluminense fazendo, porque eu não fiz nada. Meio de campo que não conseguia criar, que forçava bolas nas pontas, as pontas não estavam bem, e não dava em nada o jogo do Fluminense. Nonato, mais uma vez, não se justifica a entrada dele. Por quê? Ele entra para ser um jogador que tem um pouco menos de obrigação na questão de recomposição, uma obrigação maior na marcação de saída de bola. O Nonato fez isso? Não. Era um jogador para conseguir uma dinâmica maior no meio de campo. O Nonato fez isso? Não. O Fluminense ter um pouco mais de chegada, um box-to-box grande. O Nonato fez isso também? Não. Então, para que botou o Nonato? Não armava, não conseguia fazer marcação, não conseguia marcar lá atrás. Nada. Horrível. Estresse até o final. Terrível. Enfim, falar o quê? Falar da atuação da zaga era boa, mas eu vou contextualizar o gol, que me revolta mais ainda. A atuação da zaga não era ruim. Defendendo. Minto. O Guga foi terrível. Mas enfim, René, Freitas e Thiago Silva, não achei partidas ruins. Não achei. Defensivamente. Ofensivamente, o René, Jesus, o Thiago Silva e o Freitas também não vou contar ofensivamente. O Freitas até acertou um cruzamento. Mas o Guga, meu Deus do céu, o que foi aquilo? O 11 deles, que acho que é o Salve, deitou em cima dele, o camisa 6, que eu gostei, bom jogador, gostei do camisa 6 dele, mas enfim, foi contra o Guga. Passou vergonha de novo, vergonha atrás de vergonha, o jogo que é poupado, como se a gente que é poupado de ver ele.
que eu elogiava muito, mas já era. Pra mim acabou o clima total. Não serve mais pro Fluminense o Guga pra mim. Não serve mais. Não tem que ser renovado. Pra mim o Fidelis é um jogador que pode agregar mais. É um jogador que é incipiente, vai pra cima, não teve vergonha de jogar, né? Que o time Fluminense tem vergonha de jogar hoje. Tem vergonha, ninguém quis jogar. O Everaldo fez uma boa partida. Você vê o nível, né, do jogo do Fluminense. O Everaldo fez uma boa partida. Eu vou falar das alterações dele, né? Ele mexe mais ou menos no metade do segundo tempo. Ele espera o Pellegrino, o treinador do Lanús, mexer. Foda-se, vou mexer pra quê? O time tá jogando muito, atuação fantástica. Ele deve elogiar na coletiva, tá? É capaz dele elogiar. Falar que o time foi muito bem na defesa. Sendo que, gente, o investimento é muita diferença de investimento, gente. É muita diferença. O gap financeiro é muito grande para fazer um futebol desse safado. Renato pregava tanto isso de, me entrega o elenco do Flamengo que eu vou entregar futebol. Proporcionalmente, é maior a diferença Fluminense pro Lanús do que o Flamengo pro Grêmio na época. É maior. Então, pelo amor de Deus, gente, não tem choro. É choro, não tem choro. Não vai colar comigo esse choro do Renato. Não vai colar. Porque é tosco a atuação do Fluminense. Ele foi lá e mexeu. Já começou mal, porque ele tira o Serna pra botar o Soteldo. Soteldo, gente. O que é o Soteldo? Eu já falo dele. E tira o Martinelli pra botar o Bernal. Pra quê? Deixar o Nonato. Pra quê? Meu Deus do céu, o que eu fiz pra merecer isso? Ai, meu Deus do céu, cara. Que é isso, cara? Que coisa horrorosa, mano. É muito difícil fazer uma coisa consciente, algo sem paixão nisso. Porque foi revoltante a postura do time. E ele bota o Soteldo, né? O que é o Soteldo? Agora a gente fala do Soteldo. O Soteldo é um ponta que tem estatura baixa, um físico não privilegiado e um jogador que não tem comprometimento defensivo. Em resumo, um ponta que depende 100% dele atacando. E o que é o Soteldo atacando? Um ponta que cisca, e não dá em nada. Por quê? Porque ele engana você, torcedor do senso comum. O Soteldo enganou muita gente. Eu também era enganado por ele. Porque a gente pensava, não, um jogador muito incipiente, entra, bota fogo nos jogos, ou quando a bola vai pro pé dele, sempre sai uma jogada. Não! Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O Soteldo é um jogador que deve ter uma das maiores perdas de posse de bola. Eu não lembro qual foi o jogo, acho que foi contra o Cruzeiro, que ele passa uma vergonha, é uma nojeira o Soteldo jogando bola, gente. É um jogador totalmente sem comprometimento, parece estar nem aí pra equipe. E o senhor Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que deu aval a essa contratação, o senhor Mário Bittencourt também não tá livre dessa daí, não. Que trouxe um jogador incapaz de fisicamente entregar, um jogador incapaz de entregar ofensivamente, um jogador que é incapaz de fazer qualquer coisa de útil para a equipe, que custou 30 milhões e pode custar ainda mais se ficar até o final do ano, se manter no Fluminense não conseguir um otário para vender o Soteldo. Então, é uma das piores transações da história do futebol brasileiro, uma das piores, é nível Leandro Damião, é nesse nível, é nível Pato, entendeu? É nesse nível a contratação do Soteldo, talvez pior, tá? Esses daí acho que até renderam um pouco mais, porque o Soteldo, meu Deus do céu, gente, é uma nojeira, é um desrespeito a gente ver o Soteldo na camisa do Fluminense. É ridículo, é um jogador que não agrega. Aí o Renato espera aos 39 do segundo tempo para fazer a alteração, que ele deveria ter feito aos 45 do primeiro tempo, que era tirar o Nonato, ele tirou o Guga também, e tirou o Everaldo. O Everaldo fez uma boa partida, como eu comentei. Mas enfim, ele bota 40 minutos. Gente, 40 minutos. O que esses caras vão fazer? Vão fazer o quê? Aí ele bota o time pra frente e o time consegue levar um gol, propondo a se defender, consegue levar um gol. Aos 44 minutos do segundo tempo. Conseguiram. Eu acho que o objetivo era esse, a derrota. Foi muito bem concluído. Uma vergonha, uma covardia. O senhor Renato Gaúcho, que diz tanto ser um treinador ofensivo, foi extremamente covarde. Está brincando com fogo novamente. Está brincando com fogo. Está nessa de, não, em casa a gente resolve. Em casa a gente resolve. Em casa a gente resolve. Sendo que nessa competição o Fluminense tem a obrigação de chegar à final. Obrigação de chegar à final. Porque tem mais investimento que qualquer outra equipe do lado dele. Na final contra o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro também for, né? Enfim. Aí é outra história. Mas o Fluminense tem obrigação, continua tendo, de fazer um jogo totalmente diferente, de mostrar resultado. A gente olha, enxerga um time que não tá entregando o que é para entregar. Entendeu? A gente olha que dá para ter mais. Só que não tem, não tá tendo. O treinador não quis.
O elenco é muito ruim, montado pelo senhor Mário Bittencourt também, a gente tem que destacar, que é muito fraco, são peças horrorosas na maioria das posições. Enfim, vamos falar que é um time mediano, enfim, sendo ponderado, são jogadores medianos. Mas como eu prezo da excelência, são jogadores horríveis. Enfim, tem 10 minutos, gente, não aguento mais. E de sábado tem mais, porque o senhor Renato Portaluppi e Renato Gaúcho vai poupar o time. Pô, o brasileiro, que se dane, amigo, que se dane. Depois a gente pontua, né? Depois a gente pontua, vamos nas Copas. Vamos nas Copas. Eu aqui, falando em Copas, eu tô em Copa. Pelo amor de Deus, gente, é pra me enlouquecer. Esse jogo contra o Vitória vai ser estresse também. Se não vencer, é pancada, é raiva aqui, reclamando de novo. E na próxima terça-feira, ó, a portinha. É vitória bonita, tá? Não é pênalti, não. Não é 2-0, não. Tem que ganhar bonito, porque mostrar esse joguinho vagabundo aí, tem que ter muito, ó. Tem que correr, meu irmão. Tem que correr, coisa que esse time não tá querendo, né, pelo visto. Achou que era jogo de brasileiro, porque a competição mais acessível do ano é essa. Não é a Copa do Brasil. Que se me perder pro Vasco também é uma insanidade. Enfim, não vamos ficar lá falando disso, não. Isso é só final do ano. Que é pra se estressar. Porque essa Copa do Brasil, ele vai ficar... O Renato vai se arrastar com ela, tá? Vai se arrastar. Vai vir em coletiva falar. Não, que a gente tá na semi da Copa do Brasil. A gente tá na semi da Copa do Brasil. Três competição. Semi da Copa do Brasil. Então não quero papinho mole, Renato. Eu quero futebol. E você não tá entregando nada. Mentira, tá entregando algumas coisas pontuais. Cara, esse jogo me estressou muito, cara. O gap é muito grande, gente. Não pode. Eu já tô falando nada com nada. Até o sábado, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. Enfim, hoje era um vídeo de revolta. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu.